Olá Rondônia, olá Brasil, no ar pelo Sistema Gurga de Comunicação, Rede TV Rondônia e TV Cultura, mais um conteúdo da Amazônia chegando até você. Eu sou Ricardo Pianta e junto vamos levar esse bate-papo que nosso programa sempre fala de cultura, informação, entretenimento, política e hoje nós vamos falar sobre entretenimento, cultura e política, não no sentido partidário, mas no sentido social de se fazer política, porque sexo é política. Talvez, não sei, depende do ponto de vista. É porque na política tem muita putaria. Então, sério? por isso que a gente pode falar que política, sexo também é política, por causa da putaria que acontece na política brasileira, principalmente. Nosso entrevistado de hoje já está no ar, já está no vídeo. Oi, Tem a honra de receber. Tudo bem com vocês? Aqui a câmera, né? Aquela está aberta na gente. Mahamud. Tudo bem com você? Graças a Deus. Satisfação em tê-la aqui, de ser aceitado o nosso convite. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Ele que é psicólogo, sexólogo e numas horas vagas que teve foi para aquele programinha besta lá, o Big Brother, lá não serviu para nada na tua vida, né? Mas você apareceu lá uns minutinhos na televisão, arrumou um mês e meio. Arrumou umas treta brava lá, mas saiu bem, né, cara? Saí bem, graças a Deus. Eu tô colhendo bons frutos até hoje, né? Me deu muita visibilidade para minha profissão. É uma profissão que chama atenção, cheia de polêmica, então acaba chamando a atenção das pessoas. Sexo é um assunto que vende, que atrai as pessoas, que gera curiosidade, justamente porque foi perpassado por muitos mitos e tabus e repressões ao longo da história. Então eu estou colhendo bons frutos. Eu estou me readequando às oportunidades que surgiram depois da experiência e estamos aí. Eu conheci o Mahamud como professor de inglês. Sim, eu era professor de inglês antes de entrar no Big Brother e antes de me formar como psicólogo e fazer minha especialização em sexologia. Eu nasci no Brasil, mas morei fora a vida toda, voltei para cá, para Rondônia com 19. Você morou no Líbano, né? Morei no Líbano e lá todas as escolas são bilíngues, né? Então, ou elas ensinam inglês e árabe ou francês e árabe. No caso, eu era numa escola que se chamava de English Based, então eu aprendi inglês e árabe. Mais tarde, no ensino médio, eu tive algumas aulas de francês, mas Quantos não anos muitas. você morou no Líbano? 13. 13 anos no Líbano. 13 anos. E aí volta para Rondônia. Voltei para Rondônia. Meu pai tinha uma boate de strip aqui, a Baco. É bem famosinha, todo mundo conhece. Não sei se você já foi lá. Quem vai nunca vai falar, né? Tem gente aqui se coçando aqui no estúdio, aqui, ó. É perigoso, tem várias histórias. Não sabia, não. Ô Mahamud, pra gente começar o programa, qual é o seu maior sonho? Meus sonhos vão mudando, né? Hoje? Qual o sonho do Mahamud? Meu sonho é... Hoje eu estou muito nessa vibe dos empreendedores, né? Então eu quero ganhar meu primeiro milhão. Mas meu sonho já foi viajar ao mundo, meu sonho já foi casar, meu sonho já foi ser sexólogo, eu consegui. Já foi entrar no BBB, eu consegui. Tem coisas mais fáceis de se realizar que eu não consigo. E hoje, seu sonho é ser um milionário. Maravilha. Ser um milionário. Então vamos rodar nossa vinheta e começar esse bate-papo super divertido. Com sexo. Eu quero ser milionário trabalhando com sexualidade. Entendeu? Com sexualidade. Não é de qualquer forma, não. Beleza. Vamos rodar nossa vinheta para, de fato, essa entrevista divertida e informativa que nós teremos hoje no nosso conteúdo da Amazônia. Conteúdo da Amazônia de volta e hoje o assunto é sexualidade, Vamos falar de todos os aspectos sexuais, porque sexo é sempre um tabu. Né? A primeira coisa que a gente precisa saber é diferenciar sexo de sexualidade. Explica né? pra mim essa diferença. O sexo em si, ele é só uma das... O sexo é substantivo, é o ato. Não é isso. Ele é apenas um dos aspectos que são englobados nesse grande guarda-chuva que a gente chama de sexualidade. O Freud, lá em 1905, vai falar que a sexualidade não se resume ao ato sexual em si, nem à genitália, certo? Então, sexo é apenas uma parte
desse grande fenômeno, ou processo que a gente chama sexualidade, que nasce com o ser humano, vai se desenvolvendo e adquirindo diferentes características ao longo da vida do ser humano, de acordo com o ciclo vital, de acordo com a cultura que ele está inserido, de acordo com a criação, a experiência dele. Isso é sexualidade. Sexualidade. Academicamente falando, sexo é só a parte biológica, que é o pênis, a vagina... A genitália. A genitália não só a genitália, mas também as características sexuais genotípicas, tipo XY, XX, isso tudo a gente coloca dentro do sexo, que faz parte da sexualidade. Mas dentro da sexualidade a gente vai colocar gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, orientação afetiva, ato sexual, desejo, erotismo. O sexo, tesão. ele é só uma parte dessa parte. grande guarda-chuva Que é chamada sexualidade. A sexualidade, então, vou corrigir a minha fala, esse programa a gente vai aprendendo a cada dia. A sexualidade, ela sempre foi tratada durante muitos anos como um tabu. Pela igreja, pela sociedade, por tudo, onde se reprimia. Né, sim, por muitos anos e por muitos séculos, a sexualidade foi vista como um mal necessário para a procriação. Então, associava-se muito a sexualidade à reprodução, tanto se você visita os museus de sexo na Europa, você vai ver as roupas que as mulheres usavam na Idade Média, elas faziam sexo com roupa, era uma roupa tipo toda branca, né, para significar pureza, que era imposta pelo cristianismo, né, pelo catolicismo, e tinha um buraco ali no meio, que era onde a genitália, só para se abrir e permitir a penetração penovaginal, que era a prática sexual que permite a reprodução, né, porque o sexo era visto como mal necessário para a procriação. Então, por muitos anos, principalmente a sexualidade feminina, era vista como um tabu, era negligenciada, silenciada, porque nem o desejo, nem o prazer feminino são necessários para a procriação. Para a procriação, você precisa de um pênis ereto dentro da vagina para ocorrer a ejaculação e, a partir da ejaculação, acontecer o processo de fertilização, que é o encontro do esperma com o óvulo, aquelas coisas que a gente aprende nas aulas de biologia. Então, todas as outras práticas sexuais que tinham como fim só o prazer eram negligenciadas, silenciadas. Mahamoud, essa sua ligação hoje você tem um público no seu... vou procurar aqui agora no seu... Mahmoud Baidoun, é meu nome mesmo. Eu vou procurar aqui agora no Instagram. Hoje você tem, agora, durante a nossa entrevista aqui, você tem um total de 2 milhões e 100 seguidores? 2 milhões e 100 mil seguidores. E 100 mil seguidores. Tá a maioria são mulheres. É isso que eu ia falar. A maioria são mulheres. Sim, 89%. Você levanta uma bandeira... você não levanta uma bandeira LGBT, você não faz esse tipo de grandes manifestações. Eu falo também sobre assuntos sexuais voltados à comunidade LGBT. Mas não são a maioria, não. O público gay não é o seu maior... Não, assim, porque assim, numericamente na sociedade brasileira existem mais mulheres do que existem mais mulheres do que homens, né? E são elas que me seguiam, né? Elas que enchiam meus directs de dúvidas, queixas. Então, eu decidi começar a focar em assuntos voltados a elas. Tipo, valorizar as pessoas que me seguem, entende? Eu trabalho com as queixas delas. Eu sou psicólogo de formação, então eu trabalho com a dor das pessoas. E quem mostrava uma dor, um sofrimento... nas minhas mensagens eram mulheres. Você acha que a mulher ela tem mais facilidade em externar seus pensamentos, sua dor? Ela tem mais facilidade em externalizar, em falar sobre dor e sofrimento, e em admitir que ela tem problema sexual do que o homem, por causa do machismo. O machismo impôs sobre o homem ele achar que ele dá conta de tudo, que ele está sempre certo, né? Que ele está sempre bem. Então, os homens... As pesquisas já mostram que os homens têm dificuldades para procurar um profissional de saúde, eles cuidam menos da saúde, e, além disso, eles têm mais dificuldade para admitir que eles têm um problema sexual, porque a sociedade associa uma boa performance sexual no homem à sua própria masculinidade. Então, para um homem brasileiro admitir que ele tem uma disfunção sexual, uma dificuldade sexual, para ele é como se ele admitisse que ele não é homem.
Por isso é preciso um processo de educação sexual. Eu tenho observado, e na pesquisa agora, até para a sua entrevista, a gente vê terapeutas sexuais falando de sexo hoje nas redes sociais, para público feminino, tem aos montes. Né, você, talvez hoje seja um dos mais populares desse novo tempo, mas você tem médicos, você tem uma série de pessoas que falam para o público feminino. Para o público gay, você tem uma série de outros também que falam. Para o público masculino, você não tem grandes expressões. Justamente porque, assim, muitos homens assistem os vídeos, mas eles não comentam, não engajam com os conteúdos. Então, os profissionais da saúde, os profissionais do sexo, acabam investindo mais em quem dá um retorno, né? Pode ser uma explicação. Outra explicação é o fato que as mulheres tiveram um movimento de libertação sexual, que é o feminismo, a revolução sexual. Os gays também, a comunidade LGBT, tiveram um movimento de ativismo LGBT, que começou lá em Nova York, em 1968, com os acontecimentos de Stonewall Inn. Então, tem alguém que milita pelos direitos humanos e sexuais das mulheres e da comunidade LGBT, já que foram historicamente reprimidos. E, no caso dos homens, como eles sempre ocuparam o lugar do dominante, eles não têm esses movimentos, entende? Eu estou vendo aqui um vídeo que você postou, deixa eu ver a data aqui, mas é bem recente aqui, não tem a data, 13 de junho, aqui a postagem, acho que 13 de junho é a última publicação, 13 de junho, publicação. Teve 577.780 visualizações. 1000 visualizações. 577.780. Isso. Aí, isso de visualizações. E teve 2.537 comentários. A maioria desses comentários são mulheres. São mulheres. Se você entrar, são todas mulheres. Eu tô olhando os mulheres. comentários, são todos mulheres. Eu acho que aqui homem deve ter, sei lá, eu não consegui achar, Assim, passando o dedo aqui, eu não consegui achar nenhuma. Porque como eu percebi que as mulheres são as que mais engajam comigo, e como eu aprendi na minha formação que a sexualidade feminina, ela foi mais reprimida historicamente, então elas precisam de mais ajuda para se soltar na cama, eu comecei a investir. Então, se você olhar meus vídeos, eu falo na voz feminina. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Olá, meninos. Então, eu faço os vídeos o teu direcionando público é um público feminino. Mulheres. Na verdade, o meu público é quem gosta de dar. É quem gosta de receber coisas, sabe? Não sei se eu posso falar isso. Não, e a censura hoje tá livre. Não, mas às vezes eu faço conteúdos para homens. Tem homens que me procuram porque eles querem dar prazer para as mulheres, né? Então eu faço vídeos ensinando como fazer sexo oral no homem, como fazer sexo oral na mulher. Eu sou bem aberto, mas eu foco mais nas mulheres heterossexuais porque são as pessoas que me seguem, que mandam dúvidas, que mandam... elas mandam as dúvidas, isso gera conteúdo, isso gera engajamento, entra dinheiro e ajuda a pagar a dívida. Então, basicamente, você chegou nesse ponto. Elas mandam perguntas, né? Elas marcam as amigas, elas interagem, talvez elas veem em mim uma coisa diferente. Eu comecei a fazer conteúdo mais para a comunidade LGBT, comecei a fazer conteúdo para homem, mas eu vi que o conteúdo que mais engajava era um conteúdo voltado às mulheres. E assim a coisa começou Sim, aí eu foquei nelas. Hoje em dia eu faço eventos de chá de lingerie, papo calcinha, só para mulheres. Quando eu dou palestras, às vezes eu exijo que só entrem mulheres. Nós vamos colocar o GC daqui a pouco, mas no GC, para as pessoas poderem te seguir, no gerador de caracteres. Meu Instagram, por favor. Isso, teu Instagram, daqui a pouco, para as pessoas poderem te seguir. Eu não vou mostrar as imagens aqui, nem os vídeos aqui no programa, mas eu quero que vocês vão lá e sigam, né, o É Mahamud. bem direto ao ponto, gente, com linguagem popular, acessível, nada dos como que fala? Rebuscamento, né? Rebuscadismos do mundo profissional e acadêmico. Agora, uma coisa interessante que eu estava observando nas suas timelines lá, você falando a respeito do seguinte: é um canal focado num público adulto, é um canal focado em falar sobre sexo, sexualidade. Então, tem gente que, porque criança vai assistir. Não é para criança seguir. Não, assim, crianças, inclusive, é uma coisa importante de falar aqui, o Instagram, ele é feito para maiores de 13 anos, né? A rede social, a maioria das redes sociais, incluindo o Instagram,
são feitas para maiores de 13 anos. Então, alguém que tenha menos de 13 anos... Já não deveria estar lá. Já não deveria estar lá. Tem umas mulheres que comentam, minha filha de 3 anos pega meu celular. Nossa, que alteridade você tem na sua filha, você nem consegue dizer não para ela. Ela pega seu celular assim, sem sua permissão, e fica olhando. Então, as crianças estão sendo criadas errado, sem limites. Eu, quando tinha 3 anos, eu respeitava o que a minha mãe falava. Calma, a gente irmão, precisa de um mínimo de limite. Precisa de um mínimo de limite. Agora, é muito complicado em alguns momentos. Você tem uma criança hoje que já... Elas estão muito interativas. Mas aí você pode dar um aparelho separado para ela, que tenha só parent control. Posso falar? Ela quer o seu, ela não quer o dela. O teu parece que é mais legal do que o dela. Tem um filho de 4 anos. Mas aí você pode aproveitar. A gente não fala de sexo com crianças, mas a gente fala de sexualidade com criança. E o que é falar de sexualidade com uma criança? É ensiná-la a diferença entre o público e o privado. Esse seu celular é o seu, é privado. Agora, entendeu? Ela não pode pegar nele. Vamos começar a falar de sexualidade na família. Momento família, depois do nosso intervalo comercial. É rapidinho, é no Lauto K. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas, a marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. De volta com o nosso conteúdo da Amazônia e o assunto de hoje é sexualidade. E agora nós deixamos no último bloco, né, na nossa fala aqui, falando de família. Mahamud, você enquanto sexólogo, psicólogo, qual é o conselho que você dá para as famílias? Assim, preciso falar sobre sexualidade com falar meu filho. sobre falar sobre sexualidade com as crianças é um tema que já faz alguns anos aqui no Brasil que gera muita polêmica, tabu, porque as pessoas começam a viralizar na internet, que estão falando de sexo anal com crianças, estão falando de penetração, de beijo na boca, mas não é isso. Lembra que no início do programa eu falei que sexualidade não se resume a sexo. Então, é preciso falar de sexualidade com as crianças, mas não de sexo, porque as crianças não são seres aptos psicológica e fisiologicamente para
fazer parte de um ato sexual. Então você é contra falar de sexo com criança, com uma criança de 9 anos de idade? A gente não vai falar com ela sobre sexo oral, sexo anal, penetração, porque ela não está preparada para isso. Mas as curiosidades vão surgir. Ela vai ver alguém beijando alguém na boca, talvez ela veja algum ato sexual na TV, porque a criança é muito curiosa. E você não pode negar isso. Se você falar, não vou te contar, isso é proibido, não sei o quê, ela vai ficar mais curiosa ainda. Então, a primeira dica é você partir do nível da criança. Então, se a criança apresentar uma curiosidade, a primeira coisa que você vai fazer é encorajá-la a perguntar sobre isso para você. Porque nada melhor que o pai e a mãe para responder essas dúvidas e para confiar. Porque se você não responder a dúvida do seu filho, ela vai lá procurar no site, vai lá perguntar para alguém estranho. E ela vai ter uma formação, uma informação diferente dos seus preceitos familiares. Exatamente. Então, a primeira coisa você encoraja. Você fala, nossa, eu fico feliz que você é curioso ou você é curiosa, que você está tirando essas dúvidas comigo. Sempre que surgir algo assim, você vem e fala com a mamãe ou com o papai. Que aí você vai encorajá-la a falar com você sobre o assunto. Segunda coisa, você vê o que ela sabe. Então, ela te perguntou, como que eu nasci, como que eu vim ao mundo, o que é sexo? Eu ouvi fulano falando de sexo, ouvi um fulano falando essa palavra, o que é? Aí você pergunta, o que você sabe, o que você acha que é? Mas nunca negar, nunca falar não, porque essa criança um dia vai se tornar uma pessoa adulta. Essa pessoa adulta vai querer casar, se relacionar sexualmente. Então, se você incutir uma imagem negativa sobre sexo como algo ruim, nojento, que não deve ser falado, ela vai levar isso para a relação sexual dela quando for adulta. Então, sempre trabalhar com o assunto sexualidade de uma forma natural, afirmativa. Não falar que é nojento, que é feio. Muitas vezes você percebe algumas crianças, elas brincam com a genitália, né? Não quer dizer que elas estão se masturbando. A diferença é que nós adultos, a gente se masturba pensando em coisas eróticas. A gente está pensando lá numa gata gostosa ou num gato delícia, né, que a gente viu na TV. E a criança não. Ela só está se tocando porque tem terminações nervosas ali que levam mensagens para o sistema nervoso central que podem ser percebidas como prazer. Então, é uma coisa biológica. O que você pode aproveitar para fazer, se você pegar a sua criança fazendo isso, é falar, olha, você não pode fazer isso em público, você não pode fazer isso em frente às pessoas. E aí você já aproveita a ensinar para elas a diferença entre o público e o privado, que isso é o principal, digamos que é o principal aspecto da educação sexual infantil. Você ensinar a diferença entre o público e o privado. Ensinar a diferença entre o espaço dela e o espaço do outro, a importância de respeitar o espaço do outro, a importância de respeitar o desejo do outro, para essa criança não se tornar um estuprador futuramente, não se tornar uma pessoa que abusa do espaço do outro, certo? E noções do próprio corpo, né? Noções de limpeza, quem pode pegar no corpo dela, quem não pode. Isso é uma educação sexual voltada à criança. Aí, quando essa criança se torna uma adolescente, a gente já pode falar da iniciação sexual, do desejo, dos relacionamentos, do preservativo, das infecções sexualmente transmissíveis, como essa pessoa pode... É importante, sim, falar do prazer, não só das doenças. O orgasmo é um tabu? O orgasmo feminino, sim, é um tabu. Até hoje em dia, as pesquisas mostram que 35% das mulheres, elas não têm orgasmo, seja dentro da relação ou sozinhas mesmo. Eu não acreditava nesse número, até passar pelo ambulatório de ginecologia. Sim, muitas mulheres não sabem. A maioria das mulheres não sabiam o que era ter um orgasmo. E você ter que ensinar essa mulher a como ela poder chegar a esse orgasmo. E se eu tive a oportunidade, isso foi uma coisa assim, senhoras de 50, 60 anos que tiveram parceiros sexuais durante uma vida e que nunca tiveram um orgasmo. Isso é um direito sexual delas, garantido pela Declaração Internacional dos Direitos Sexuais. Além disso, é um marcador de saúde e de qualidade de vida. Porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde não é só... bem-estar físico, psíquico e social. Não é só a mera presença e ausência de infecções ou doenças. Agora, me tira uma dúvida. A gente consegue diferenciar também para o homem a diferença entre ejaculação e orgasmo? Sim. Na maioria das vezes, no homem, o orgasmo acontece junto com a ejaculação.
O orgasmo é aquela sensação psíquica acompanhada por a contração involuntária de vários músculos do assoalho pélvico e do corpo todo e uma sensação de bem-estar psíquico e fisiológico. A ejaculação é nada menos, nada mais do que a emissão do sêmen. O sêmen sai ali da uretra ali, da cabeça do pênis, né? Na maioria dos casos, a ejaculação é acompanhada pelo orgasmo. Acontece em alguns casos, acontece uma anorgasmia, o homem ejacula, mas não sente aquela sensação. Em alguns casos, acontece a anejaculação, que o homem sente a sensação orgástica, mas não sai nada, né? Já tem casos relatados de anejaculação ou anorgasmia. A mulher, ela pode ter orgasmos múltiplos durante uma relação. Então, pesquisas mostram... Alguns estudiosos acreditam que... Ou seja, muitas mulheres nunca tiveram orgasmo. Tem uma meia dúzia que tem para... Sim. Alguns estudiosos, eles acreditam que todas as mulheres são capazes fisiologicamente a ter múltiplos orgasmos. Certo? Mas apenas algumas têm múltiplos orgasmos porque elas apresentam um grau de entrega, de permissividade maior, né? Então, elas são educadas sexualmente, elas se entregam, elas são estimuladas corretamente. Outras pesquisas mostram que existem dois tipos de mulheres, a pluriorgástica e a monoorgástica. Isso é uma questão fisiológica ou psicológica? De acordo com essas pesquisas, seria mais fisiológica, né? Existem algumas mulheres que são capazes de ter um único orgasmo. Depois desse único orgasmo, elas entram num período refratário ou de resolução, que a maioria dos homens entram, né? Não consegue sentir desejo nem ser excitada. Precisa de um tempo para descansar. Aí as outras são as pluriorgásmicas, que elas conseguem ter vários antes de entrar no período refratário. No caso dos homens também existem os monoorgásmicos e os pluriorgásmicos, de acordo com essas pesquisas. Os homens se fala muito em regiões, tem a piada do japonês, do negão, que um é maior, outro é menor, por questão de raça, praticamente por questão de raça e de origem. A mulher... Tem alguma diferença com relação à questão da sexualidade em relação à sua raça? Então, não existem pesquisas baseadas na evidência que mostram a associação entre tamanho do pênis e a raça ou etnia da pessoa, ou no formato da vagina ou na vulva e a raça ou etnia da pessoa. A sexualidade ela é perpassada por fatores biológicos. Dentro desses fatores biológicos, a gente coloca hereditários, genéticos, anatômicos, hormonais, relacionados a neurotransmissores, uso de substâncias. Aí tem fatores psicológicos, que é relacionado mais à psicodinâmica do casal, à criação da pessoa, e fatores socioculturais. Então, é muito difícil você encontrar duas pessoas que tenham a sexualidade exatamente igual, os mesmos desejos, o mesmo formato de vagina, o mesmo formato de vulva, o mesmo formato de pênis, porque são muitos fatores ali que interferem na consolidação daquilo que a gente chama de sexualidade. E hoje, na sua visão, o público hoje ele está mais solto, liberado para discutir sexualidade? Então, depois da década dos 60, com o advento da pílula anticoncepcional, com a revolução sexual, com o advento dos direitos LGBT, a retirada da homossexualidade como doença do manual como que é o DSM-5, né? As pessoas se sentem mais livres para se expressar sexualmente. Todavia, ainda há muitos tabus e mitos que precisam ser desconstruídos. Parece que as pessoas ainda acham errado ou falar de sexo, acham nojento, pecaminoso, né? Não querem falar abertamente sobre o assunto, embora as pesquisas mostrem que casais que falam mais sobre sexo, são menos suscetíveis a disfunções e dificuldades sexuais. Então, o assunto ainda é visto como algo que deve ser posto embaixo da mesa, não deve ser discutido e falado sobre. Mas a gente sabe que quanto mais você fala sobre um assunto, menos problema a gente tem. Mahmoud, nosso tempo acabou, infelizmente. Poxa vida. Você vê, aqui nós temos meia hora de bate-papo, muito mais do que seus vídeos no Instagram, mas nosso tempo também aqui é limitado. Mas eu só queria falar uma coisa rapidinho, de 15 segundos que a gente tem ainda de tempo. Hoje, eu vejo o seguinte, como médico, hoje vejo
como que hoje nós estamos numa involução no combate hoje à AIDS. O grande trabalho da década de 80, dos anos 90, do uso da camisinha durante as relações sexuais, parece que hoje o jovem ele está negligenciando a problemática da AIDS, do HIV, Então, e hoje está negligenciando o uso da camisinha. Então, o uso da camisinha, só a camisinha, ela não se mostrou como um método de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis eficaz. Por quê? Muitas pessoas acabam fazendo sexo, às vezes, sobre o uso de álcool, sobre o uso de droga, acabam esquecendo. O fato de você colocar a camisinha, isso sai da naturalidade do ato sexual. Muitas pessoas perdem a ereção na hora. Então, hoje em dia, existe a prevenção combinada, né? Que é a camisinha mais o uso da profilaxia pré-exposição, que previne contra o HIV, mas não previne contra as outras doenças, mas já tem se demonstrado muito eficaz nos Estados Unidos, na Europa, e hoje em dia no Brasil. Eu faço uso da PrEP há 1 ano, né? E essa prevenção combinada é muito melhor do que você ter apenas uma forma de prevenção. Da mesma forma do uso do anticoncepcional com relação para a mulher engravidar. Então, o que é uma prevenção combinada? É você usar a camisinha, é você usar a PrEP, fazer serosorting, se testar a cada 3 meses, se você é uma pessoa sexualmente ativa. Não depender só da camisinha. Muitas mulheres, elas querem usar a camisinha, mas por causa das relações de poder dentro de um relacionamento, elas não conseguem, o cara não aceita. E aí, o que ela faz? E aí que elas vêm se sujeitar. Nós vamos fazer um programa depois específico só sobre o PrEP, mostrar isso aí, falar sobre, fazer um programa específico sobre a prevenção combinada. Vamos reforçar isso, porque a PrEP ainda não é disponível em Porto Velho, eu tenho que me despencar daqui até Manaus para pegar. E aí nós temos que falar isso enquanto política pública de saúde. Mas, Ramud, muito obrigado pela sua vinda, valeu. E calma, espera aí, homem, não saímos do ar ainda. Calma, muito obrigado pela sua vinda. Cara, o cara é ligado 220, calma, homem, respira. A você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Esperamos você, é claro, num próximo programa aqui na Rede TV, quase sempre nesse mesmo horário. Um forte abraço e até lá!